O imbróglio entre o Flamengo e Libra teve um desfecho, pelo menos momentaneamente, né, com a mudança de posicionamento da desembargadora, que decidiu bloquear agora apenas parcialmente o dinheiro que era, digamos assim, o ponto de discórdia entre a Liga, se é que podemos assim chamar, Liga, e o Flamengo, né? Ou seja, os 30% referentes à audiência do montante total a ser distribuído entre os clubes que integram a Libra, pagos pela TV Globo pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Então, temos aí uma nova guerra de narrativas, né? E eu vou trazer para vocês aqui uma análise de um advogado especialista, que você já conhece, que é o Bruno Chatac, e vou destacar pontos da matéria do Rodrigo Matos no UOL, mais uma vez, o jornalista que está fazendo a cobertura mais precisa, neutra, vou repetir a palavra, neutra, equilibrada, mostrando todos os lados, depois de ter acesso, inclusive, à documentação, à decisão da Justiça, para explicar essa situação. Eu vou falar também sobre aquelas propostas para as discussões que estão acontecendo na CBF sobre fair play financeiro, propostas do Flamengo, que setores da mídia rotulam como egoístas, como se fosse interesse próprio. Há quem diga, por aí, na torcida, rede social, eventualmente até na imprensa alguém fala esse tipo de coisa. Ah, quando o Flamengo estava duro, ele não queria fair play financeiro. Será? Vamos tirar essa dúvida. Vamos voltar no tempo. Nesse vídeo que tem o apoio da Golcase, a Golcase está mais uma vez conosco, apoiando o nosso trabalho, e a gente vai destacar para você que o Copo Life você pode adquirir na promoção por menos de R$ 130. Você vê que são produtos personalizados nos principais clubes do Brasil e podem ter o seu nome, se for para você, ou da pessoa que você quiser presentear. Também aqui a garrafa Fresh, também por menos de R$ 130, né? Ou seja, são preços promocionais da Golcase, e a garrafa Urban, que é a mais compacta, por menos de R$ 70. Produtos personalizados, licenciados pelos principais clubes do Brasil, e capinha de celular, compra uma, leva duas, sai por menos de R$ 25 cada uma. Então aproveite a promoção nesse Go Black, esse Black November, aí, como todo mundo chama, né, da Golcase, acessando esse QR Code na tela ou o link no primeiro comentário fixado. A Golcase apoia o nosso jornalismo. Gente, vamos lá. Primeiro, vamos ouvir o Bruno Chatac, advogado que você já conhece, especialista em gestão esportiva e que vai traduzir um pouquinho do que foi decidido na Justiça do Rio de Janeiro com relação ao imbróglio entre Flamengo e Libra. Bruno, com você. Olá pessoal, mais um dia, mais uma polêmica. Hoje a gente vai falar da briga envolvendo Flamengo e Libra num novo desdobramento de uma ação judicial que, há mais ou menos um mês e meio atrás, determinou o bloqueio de 83 milhões de reais referentes à parcela de pagamento de todos os direitos televisivos dos clubes pertencentes à Libra, tá? Naquela época, o que a desembargadora Lúcia Helena do Passo decidiu? Ela falou, olha, vou bloquear todo esse valor porque ainda não tem uma métrica do valor controverso, ou seja, o valor que será objeto da briga entre Flamengo e Libra, ou seja, que o Flamengo entende que deveria ser beneficiado. E ela pede para que o Flamengo apresentasse nos autos todas as suas fórmulas de cálculo que seriam, sob a ótica do Flamengo, devidas ao clube. Nesse contexto, o Flamengo apresentou vários cenários e a desembargadora decidiu que o cenário 6 parecia o cenário mais plausível. E o que diz o cenário 6? O cenário 6 diz que, dentro desses 83 milhões de reais que foram bloqueados, 17 milhões representam o valor que o Flamengo entende que deveria ganhar a mais. Então, para isso, agora, a desembargadora concedeu uma nova decisão, ao meu ver, juridicamente correta, que não agrada nem 100% ao direito, à intenção do Flamengo e nem 100% à intenção da Libra, tá? Foi uma decisão parcial na essência. E ela fala, olha, vamos deixar esses 17 bloqueados, vamos liberar o restante desse total de 83 e, evidentemente, os clubes vão receber essa diferença entre os 17 e os 83, e agora o processo vai ter a sua marcha para que aí sim, lá no final, fique decidido se o Flamengo, pelaquela cláusula controversa
se de fato assinou ou não, concordou ou não com aquela nova proposta de direito de transmissão, ele deverá receber esses 17 ou esses 17 serão liberados da maneira com que a Libra diz ser devida para os clubes. Mais uma vez, não é uma decisão terminativa, é uma decisão que, ao meu ver, ela me parece muito correta, ela não penaliza os clubes nesses 83 milhões de reais num bloco total, ela não vai asfixiar os clubes e, ao mesmo tempo, não vai prejudicar o pleito do Flamengo em relação ao que o clube, nesta ação, entende ser o merecedor para receber. Então, vamos evitar aí narrativas clubistas, né, para um lado, para o outro. Vamos olhar a decisão de uma maneira fria, ao meu ver, mais uma vez, corretíssima, e que não prejudica excessivamente e nem suprime os direitos que o Flamengo ora debate nessa ação. Lembrando, é um processo judicial, ainda temos uma longa marcha pela frente e eventuais decisões não serão terminativas e caberão recursos em relação a elas. É óbvio que essa ação ela também vai ser muito importante para as divisões dos próximos anos. Lembrando que esse contrato, com essa discussão, vai até o ano de 2029. Então, espero ter esclarecido e não se deixem levar por narrativas. Nosso papel é interpretar o que o Poder Judiciário, com toda a sua isenção, todo o seu brilhantismo, vai decidir. E aí, obviamente, podemos concordar ou não, mas acho que para esses novos episódios não há um prejuízo maior para nenhum dos dois lados. Mais uma vez agradeço a participação do Bruno Chatac com a gente, deixando claro, né, que, digamos, não tem um vencedor absoluto, né? Parte do que um lado queria foi atendido, outra parte também foi atendido. Eu tendo a acreditar que no meio disso tudo o Flamengo conseguiu uma coisa importante, que foi provar que não havia uma decisão aprovada que precisava de unanimidade dentro da Libra para esse rateio. Tanto que a quantidade de dinheiro proporcional que ele, Flamengo, referente a essa parcela, tá? Que o Flamengo reivindicava o bloqueio, ela continuou bloqueada, né? Do ponto de vista da disputa de poder, de força, o Flamengo não consegue manter todo o dinheiro bloqueado, mas o dinheiro que ele reivindica referente a essa parcela bloqueada. Eu quero também destacar aqui trechos da matéria do texto do Rodrigo Matos, confira aí na tela, no UOL, e o Rodrigo ele vem aqui e explica claramente, ó. A desembargadora Lúcia Arena concordou com os cálculos do Flamengo, mas entendeu que só iria reter o valor de 17,8 milhões, porque não havia ação na justiça quando do pagamento da primeira parcela, ou seja, ela está retendo o valor referente a essa parcela. O Flamengo queria que fosse retido cerca de 35 milhões referente à parcela anterior já paga e essa também. Então ela entendeu que naquele momento não havia reivindicação nenhuma na justiça, então aquilo passou. Claro que pode ser tema de briga lá na frente na justiça se ficar definido que o dinheiro foi distribuído de uma maneira diferente daquilo que vai ser é, 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 definido lá na frente pela arbitragem, é o que tudo indica, né? Mas bloqueou essa parcela como o Flamengo reivindicou. E aqui acrescenta o Rodrigo. Em resumo, a justiça rejeitou alguns pedidos do Flamengo, que era o bloqueio total, e de Libra, que era a liberação total. Ela não deu para um nem para outro. Rejeitou os cálculos da Libra, né? Lembrando que a Libra, como ele frisa, inclusive, aqui no seu texto, apresentou cálculos de que o valor em disputa era de apenas 1,6 milhões, tá? Ou seja, a Libra queria deixar claro, ela queria convencer a todos, a justiça no caso, que o valor em disputa era de 1,6 milhões. E o Flamengo alegando que o valor total era de 53 milhões. E ela aceitou esse valor do Flamengo, bloqueando o equivalente à parcela, que são parcelas, são algumas parcelas, de 17,8 desse montante de 53 milhões. Né? Essa parcela que foi tema da discórdia, a segunda. Né? E adiante aqui, importante que o Rodrigo esclarece aqui, ele diz, a desembargadora em sua decisão disse que o Clube Rubro-Negro tinha razão ao dizer que não havia critério de audiência de TV aprovado por unanimidade. Citou, inclusive, que há essa previsão no Estatuto da Libra que não foi atendida. E por isso aceitou manter o bloqueio, entendendo que há probabilidade de o Flamengo conseguir ser vitorioso no Tribunal de Arbitragem. A Libra tem alegado que houve uma aprovação de critério em 2024, ou seja, ela não concordou. Eu acho que o Flamengo conseguiu
no meu entendimento de leigo, sempre friso de leigo, porque eu não sou advogado, mas a gente tem direito a ter opinião, temos obrigação de procurar entender as coisas para formar uma opinião, e trouxemos aqui um advogado para falar sobre isso, né? Trazemos sempre, trouxemos dessa vez o Bruno Chatac. Eu entendo que o Flamengo conseguiu a parte mais importante. Não bloqueou a primeira parcela, mas a justiça reconhece que, como ele vem defendendo, não existe um critério definido, e a Libra diz que sim. O valor que ele colocou, muito superior àquele 1,6 milhão, né, da Libra, foi aceito, acatado pela justiça, que bloqueou o valor proporcional referente a essa parcela, porque você pega esse valor total e divide pelo número de parcelas. Ela vai dar 17,8 milhões, como o Rodrigo Matos escreveu. Então, esse valor equivalente a essa parcela foi bloqueado. O da parcela anterior já paga, a justiça entendeu que não. Já foi pago, ou seja, isso pode render lá na frente. Se ficar definido que aquela distribuição foi errada e o Flamengo tem direito a mais dinheiro, há de ser calculado quanto cada clube levou a mais e eles vão ter que ressarcir o Flamengo. É a tendência. Isso vai dar pano para manga. Então, acho que o Flamengo conseguiu provar o que era mais importante. Ou seja, não existia uma definição de como seria feito o rateio, como ele alega. Lembra a história da assinatura? Ah, o Landim assinou concordando. Cadê a assinatura? Cadê a assinatura? Cadê a assinatura? Cadê a assinatura? Não tem assinatura. Não tem assinatura. Porque foi dito, tal, que tinha. Não tem assinatura, irmão. Então, o Flamengo conseguiu o mais importante na minha visão. Mas não conseguiu a demonstração de força, de poder, que queria também, uma certa, né, soberba, de bloquear todo o dinheiro. Então, é, ela deu uma decisão parcial para um lado e para o outro, mas eu entendo que a parte mais relevante da discussão o Flamengo conseguiu provar por enquanto. Ou seja, não existe critério para dividir esse dinheiro. E o valor que a Libra apresentou, 1,6 milhão, foi deixado de lado. A justiça entendeu que o cálculo, as contas que o Flamengo apresenta faziam mais sentido. A diferença é brutal, né? Evidentemente. Você vê, bloqueio de 1,6 milhão e bloqueou 17,8, mais de 10 vezes esse valor sugerido pela Libra na oportunidade. A outra questão também que eu quero destacar com vocês aqui é sobre as propostas que o Flamengo apresentou. E eu vou colocar aqui na tela, né, um resumo das propostas apresentadas pelo Flamengo aí nessa discussão do fair play financeiro na CBF, né, o Flamengo participando dessas discussões, né, que são sobre o sistema de sustentabilidade do futebol e modelo de fair play financeiro, discussões que acontecem na CBF. E o Flamengo apresentou as suas propostas, que eu resumo aqui nessas telas. Clubes em recuperação judicial não poderiam contratar no período de não pagamento de dívidas com bloqueio do registro de novos atletas e perda de pontos. É o caso do Vasco, que entrou, a SAF do Vasco, em recuperação judicial e contratou jogadores. De fato, não faz sentido. Se você está em recuperação judicial, não consegue pagar suas dívidas, tem vários credores, mas tem dinheiro para contratar atletas, está errado. Lá fora isso não é permitido, em países com fair play financeiro. Além da folha salarial em carteiras de trabalho, CLT, controlar o custo total do elenco, incluindo direitos de imagem, luva, bônus, comissões de agentes e impostos. Por que isso? O clube tem problemas com relação à possibilidade de rescisão contratual quando ele acumula meses devendo CLT, carteira de trabalho. Mas hoje, até metade do salário, da remuneração, né, dos atletas é direito de imagem, luvas, esse tipo de coisa. Então os caras fazem o quê? Imagina assim, o jogador ganha 100 mil reais. Aí o clube paga 50% ou 50 mil em direito de imagem. Ele paga os 50 mil do CLT e fica devendo a outra metade do salário. E não acontece nada. Então o Flamengo quer que isso também seja acompanhado. Não pode dever nada. CLT, ou seja, o que está na carteira, direito de imagem, luvas, bônus, o que for, comissão de agente, está tudo em dia. É o que o Flamengo sugere. Bloqueio de brechas contábeis, impedindo, por exemplo, que custos do futebol profissional masculino sejam maquiados como investimentos na base ou no feminino, ou seja, uma pedalada, né, que o Flamengo sugere que seja proibida. Seguindo, limitar transações entre clube e empresa do mesmo dono, que possam inflar receitas ou ocultar custos. Aportes de capitais não seriam contabilizados como receita recorrente, ou seja, como um dinheiro que entra, digamos, com frequência, com assiduidade, né? E sim como uma receita excepcional. Clubes com melhor gestão teriam mais margem de manobra, incentivando a boa governança, aí tentando trazer um pouquinho para o lado dele mesmo. Sanções eficazes na restrição de janelas de transferência para que sejam integralmente cumpridas, ou seja,
tomou um transfer ban, vai ter que cumprir, sem alternativa. Criação de avaliação com regras e critérios que determinem se os novos ou possíveis proprietários e dirigentes de clube, alguém que quer comprar uma SAF, né, estão aptos, assegurando que sejam confiáveis e tenham capacidade financeira comprovada. Na Premier League tem isso. Implementar governança aparelhada para executar punições automáticas com base em dados factuais e financeiros, incluindo a aplicação de punições e restrições. Ou seja, mais um pouquinho aí na linha do que o Flamengo hoje se sente capaz de executar e quer jogar essa cobrança, essa responsabilidade para os demais. E, finalmente, aquela que teve mais repercussão, embora não seja a única importante, proibição de gramados artificiais. 2 pontos. Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais e profissionais. A discrepância dos custos de manutenção em relação aos naturais gera desequilíbrio financeiro entre os times e prejudica a saúde dos atletas. Por que financeiro? Porque um time gasta dinheiro com gramado natural, o outro tem um gramado artificial que tem um custo muito menor. E também gera receita para o clube que eventualmente faça shows. Não é só o Palmeiras, não. O Botafogo também faz, o Atlético Paranaense também faz. Uns mais, outros menos, mas todos fazem, né? O Atlético Mineiro amanhã pode fazer também. No seu estádio, espetáculos musicais, com muito público, essa coisa toda, que arrecada muito dinheiro. Ou seja, a tese do Flamengo aí me parece muito clara. Você prejudica o atleta colocando um piso que não é o mais adequado, você prejudica a qualidade do jogo, você gera um desequilíbrio técnico também, evidente que não está citado aí, mas é evidente, para poder ganhar mais grana, economizar na manutenção do gramado e ganhar mais realizando outro tipo de evento no estádio. E, de fato, né, nas grandes ligas isso não existe, nem aqui na Argentina não tem, por exemplo, para citar um país vizinho, piso de plástico na primeira divisão. Eu sempre lembro que a FIFA regulamenta isso, isso é uma tese do Fabrício Kika do canal Mundo na Bola. Por que a FIFA regulamentou os gramados artificiais, os pisos artificiais de plástico? Para que o futebol possa ser praticado em lugares onde o clima inviabiliza um gramado natural de boa qualidade ou nos lugares onde os times com baixíssimo recurso financeiro não são capazes de manter um bom gramado. Então, para ter um gramado péssimo, é melhor ter o piso de plástico. Esse é o entendimento. E você viabiliza a realização do futebol nesse tipo de piso. Mas quando você não tem problemas de clima extremo, tão pouco financeiro, então você tem que ter um gramado natural. Lembrando que a Premier League, na Inglaterra, onde o clima é úmido, chove, faz frio, venta, o tempo todo praticamente, eles têm piso natural nas 4 primeiras divisões e poucos os times na quinta divisão têm piso artificial. Né? Dali para baixo, os times mais pobres, eventualmente você vai encontrar. Mas assim, eles lutam contra isso. É raro, é bem raro, gera discussão quando acontece. Há alguns anos o Sutton United para subir da quarta para a quinta divisão, e aí houve muita discussão sobre não, da quinta para a quarta divisão, perdão, e houve muita discussão sobre isso, que ele teria que trocar o gramado, aí ele não subiu, anos depois subiu, aí teve que mexer no gramado, depois caiu de novo, enfim. É bem polêmico e os europeus, a Holanda agora baniu na primeira divisão, eles vão deixando isso de lado de uma vez por todas. Aqui no Brasil continua existindo. Mas é claro que o Flamengo aí pede que seja retirado imediatamente, isso não vai acontecer. Nem imediatamente, nem no curto prazo, me parece. Pelo contrário, a tendência é termos mais pisos de plástico na primeira divisão em 2026, especialmente se subirem a Série A, a Chapecoense e o Atlético Paranaense, que tem hoje jogam em estádios que têm o piso artificial. Muito bem. Aí o pessoal fala, o Flamengo agora quer, né? Mas o Flamengo pedia fair play financeiro quando estava duro, quebrado. Veja essa matéria do site GE, tá? Matéria publicada no dia 18 de outubro de 2013. Nessa época, o Flamengo estava no primeiro ano da sua recuperação financeira, muito endividado, sem poder contratar grandes jogadores, né? CBF recebe clubes para debater a implantação do fair play financeiro. E aí, quem está presente, hein? Tá aqui, ó. Você está vendo aí. Você lembra dele? O então presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Certo? Tá lá. O Flamengo foi representado. E tem até uma declaração dele aqui. Essa é uma questão de grande relevância, pois a partir da solução desse problema, os clubes poderão imprimir uma gestão de maior responsabilidade com mais qualidade. E essa não era uma posição individual de Eduardo Bandeira de Mello. Era uma posição do Flamengo, que tinha o Landim, que tinha o BAP. Estou citando o ex-presidente e o atual presidente.
e vários outros personagens que participaram da gestão de Rodolfo Landim, que participam da gestão de Luiz Eduardo Batista Ubap, e que foram os caras que juntos, não foi um cara só, foram vários que juntos participaram e conseguiram viabilizar a recuperação financeira do Flamengo. Então, desde o ano em que o Flamengo começou a sua recuperação financeira, o Flamengo defendia o fair play financeiro, está documentado. Está aí a matéria. Está aí o presidente do Flamengo de então. Então, gente, quando fala que a hipocrisia agora querem o fair play financeiro por conta dessas propostas do clube, é mentira. Não é nem honesto esse tipo de tese defendida por aí, porque realmente não traduz a realidade. Mas o que traduz a realidade é o seguinte: o Copo Life por menos de R$ 130 e a garrafa Fresh também. Aproveitando a Go Black da Go Case, tá? Acesse o link no primeiro comentário fixado, QR Code na tela. E por menos de 70, a garrafa Urban. Produtos licenciados dos principais clubes do futebol brasileiro e que podem ser personalizados. Com o seu nome, se você comprar para você, ou com o nome da pessoa que você quiser presentear. Ah, mas a pessoa que eu quero presentear torce por outro clube que não é o Flamengo. Onde você está vendo aqui o símbolo do Clube de Regatas do Flamengo, você verá o símbolo, o escudo do clube preferido, de coração, dessa pessoa que você quer presentear. E se essa pessoa for você não é rubro-negro que está vendo esse vídeo, a mesma coisa vale. Então acesse, use o cupom GOMAURO. GOMAURO, está vendo aí na tela. Com o cupom GOMAURO você vai ter desconto. Aproveite que a GoCase está baixando os preços nesse mês de novembro, mais do que nunca. Então, gente, a próxima live neste sábado, 2 lives. Às 17 horas, a live com os membros do canal, live pré-jogo, Sport e Flamengo. E depois do jogo, que começa às 6h30, acaba lá para as 8h30, então 8h45, por aí, estaremos chegando aqui para uma live pós-Sport e Flamengo, jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, remanejado desde a época da Copa do Mundo de Clubes. E também quero convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a uma camisa oficial toda segunda-feira ao final do Na Área. O Na Área acontece às segundas e sextas-feiras às 11 da manhã. E na edição de segunda-feira tem camisa oficial sorteada da seleção ou do time de sua preferência, o que você quiser. Se você for contemplado, mas tem que participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Aproveite e faça a inscrição no canal S1 Live do YouTube. Todo dia tem live às 11 da manhã. Eu estou lá às segundas e sextas-feiras. Acompanhe, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E também quero aqui destacar os links na descrição do vídeo para o canal de cortes e clube de membros. Participe do clube de membros. Sábado tem a live dos membros. Os vídeos como esse, os membros do canal acessam em primeira mão. Tem vídeo exclusivo para os membros do canal que a gente produz também aqui sempre que possível. E também gostaria que você fizesse a sua inscrição no canal de cortes. Assim você também terá as notificações das publicações dos vídeos com os cortes, com os resumos das partes mais importantes das lives aqui do canal. É uma maneira também de você apoiar a gente e não custa nenhum centavo, né? É só fazer a inscrição por lá. E o clube de membros é baratinho, baratinho, né? Então, no primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link para o meu blog no All Sport. Todo dia um novo texto sobre futebol. Então acesse lá. E também encontra o link para o Uso 360. Eu odeio a data FIFA, camiseta e caneca. Se você está nessa, está aí o cupom data FIFA dando desconto. Cupom Mauro César, dá desconto em todo o site. Está aí o QR Code na tela para você acessar, o link do primeiro comentário fixado. Navegue para o site, eu tenho a convicção de que você vai encontrar coisas legais lá e vai acabar fazendo uma comprinha usando o cupom Data FIFA ou Mauro César. Então, live neste sábado, antes e depois de Flamengo Esporte e Flamengo, para ser mais preciso, jogo na Arena Pernambuco. E eu conto, evidentemente, nas 2 lives com a sua audiência. Saudações!